Oi, oi, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar essa massa estabilizada muito boa para fazer bolo de chantilly, bolo de pasta americana, dá para você fazer bolo com buttercream, o que vocês acharem melhor. É uma massa muito versátil, ela é bem fofinha e bem estabilizada. Então dá para vocês fazerem bolos bem recheados, aqueles bolos bem altos de 20 de altura, bolos bem altos mesmo, então vale bastante a pena vocês conferirem a massa e convido vocês para ficar até o final do vídeo, para vocês não perderem nenhuma dica porque está muito boa mesmo. Já vou pedindo para você também, se você não é inscrito, por favor se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer, já deixa o like também, qualquer dúvida que você tiver pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Então desculpa a enrolação e bora pro vídeo. Então pessoal, para a gente iniciar aqui com os nossos ingredientes, para nossa massa manteigada, primeiro a gente tem que iniciar através da manteiga, no caso a margarina. Pessoal, às vezes vocês podem me perguntar, Lucas, pode substituir pela manteiga mesmo? Pode sim. A única diferença é que quando a gente substitui pela manteiga, a manteiga quando entrar em contato com a geladeira, descansar de um dia para o outro, a massa vai ficar um pouco mais firme. Então ela é mais estabilizada com a manteiga, porém a massa fica mais densa. Então eu prefiro com a margarina. Aí, gente, aqui tem 100 gramas de manteiga, no caso margarina. E Lucas, e se eu for fazer a receita em colheres? Quantas colheres que é? É 3 colheres mais cheinhas, ok? Dá essas 100 gramas para quem quiser fazer por colher. Aí depois da margarina a gente vai adicionar a açúcar. Aqui na açúcar eu tenho 200 gramas de açúcar. Estou colocando a cristal para quem quer saber, mas pode ser tanto a cristal, tanto a refinado. Eu estou fazendo com a cristal porque às vezes o pessoal me pergunta se dá para substituir e dá sim. Então aqui tem 200 gramas de açúcar cristal e para quem quer fazer em medidas em xícara é 1 xícara de açúcar. Aí a gente vai colocar esses ingredientes junto, que no caso é a margarina, o açúcar e a gente vai colocar o ovo também. Aqui o ovo, como vocês podem ver, eu estou utilizando 3 unidades de ovo. E pessoal, como que é o tamanho do ovo? Ovo jumbo, ovo pequeno, como que é? O ovo que eu estou utilizando aqui, ele é médio, não é nem um ovo muito grande, nem muito pequenininho. Se você vê que ele é muito pequenininho, você coloca 4 unidades. Mas se você vê que ele está mais ou menos, não precisa não. E aí também a gente vai colocar a farinha de trigo. E a farinha de trigo aqui tem 2 xícaras de farinha de trigo para quem quer fazer medido por xícara. E quem quer medido por gramas, aqui tem 220 gramas de farinha. Lucas, farinha com fermento ou sem fermento? Estou utilizando a sem fermento porque eu gosto de colocar o fermento no final. E importante também, essa farinha é muito importante que a gente peneire, ok? E isso é para se você for fazer a massa branca. Aí se você for fazer a massa de chocolate, igual é o caso meu, eu vou adicionar 60 gramas de chocolate em pó. E esse que eu estou utilizando é o 35% cacau. Mas se você não quiser a massa de chocolate, quiser só a massa branca no caso, é só retirar o chocolate, não precisa adicionar mais farinha, nada disso. É só tirar o chocolate e colocar 1 colher de essência de baunilha aí se você preferir. E aqui a gente tem o leite, é leite integral, muito importante que o leite seja integral, que ele tem um teor de gordura um pouco maior. E aqui tem 100 ml. Se você quiser pesar, dá 100 gramas também, mas é 100 ml de leite. Temperatura ambiente ou gelado, os dois dá certo. E por último, o fermento, que aqui a gente tem 10 gramas de fermento. Lembrando que é fermento químico para bolo, isso é muito importante a gente lembrar. E a margarina eu esqueci de falar também, que às vezes o pessoal me pergunta, temperatura ambiente ou temperatura gelada? As duas vai dar certo, funciona do mesmo jeito, vai o que você achar melhor. Então bora iniciar aí a nossa receita. Então pessoal, a gente vai colocar aqui primeiro a margarina, no caso como eu falei para vocês, é 100 gramas de margarina ou 3 colheres para quem quiser medir. E essa aqui que eu estou utilizando, ela não está muito gelada, mas também não tem temperatura ambiente não. Eu tirei ela faz uns 5 minutinhos, por aí. Aí junto com essa margarina, a gente já adiciona o açúcar todo de uma vez, não precisa peneirar, nada disso. Coloca açúcar direto e junto a gente já adiciona os 3 ovos também.
E agora a gente vai levar essa mistura aqui para bater na batedeira, velocidade máxima, muito importante bater bastante para retirar o excesso do cheiro do ovo. E outra coisa muito importante, a margarina com o ovo vai acabar dando uma aerada, então vai ficar uma massa mais leve. Por isso que é muito importante a gente bater bastante. E Lucas, coloquei todos os ingredientes e parece que talhou. Deu errado? Não. Aquela parte que acontece de talhar é completamente normal, porque às vezes o ovo está em uma temperatura e a margarina está em outra. Então acaba havendo uma separação. Então parece que a massa deu errado, mas não deu errado. Depois que a gente colocar a farinha de trigo com leite, vai voltar na textura normal de massa e fica maravilhosa essa massa. Então agora eu vou colocar para bater durante uns 5 até 10 minutinhos e volto com vocês. Então, pessoal, bora iniciar aí batendo nossa massa. E como eu falei para vocês, é velocidade máxima. Coloquei os ingredientes aí na batedeira, eu iniciei na mínima para não voar tudo, mas depois vocês podem reparar que eu coloco na máxima e deixo bater por uns 5 minutos, por aí, ok? Então vou mostrando para vocês como que vai ficar depois desses 5 minutos. Aqui, ó, pessoal, agora tá a farinha de trigo aqui, o chocolate em pó, como eu tinha falado para vocês, e o fermento. Então, já que é uma massa de chocolate, eu já coloco tudo de uma vez aqui para facilitar. Já pode colocar o fermento também. E agora, com o próprio fouet mesmo, eu só venho dando uma misturadinha para homogeneizar. Se tiver algum gruminho de farinha, de chocolate em pó, principalmente que o chocolate em pó normalmente ele tem uns pedacinhos um pouco maior, aí o fouet vai ajudar a quebrar esse chocolate e nem precisa acabar peneirando no fim das contas. Então, pessoal, aí agora eu vou adicionar junto com aquele creme que eu bati e agora eu vou dar uma dica para vocês. Hoje vocês podem reparar que ele está um pouco mais líquido. Lucas, por que ele ficou líquido desse jeito? É porque dessa vez a manteiga estava um pouco mais quente, então consequentemente o creme fica mais mole. Mas se a manteiga estiver gelada, ele vai acabar ficando mais cremoso. Mas das duas formas vai dar certo e o resultado no fim das contas é o mesmo. A única diferença é que uma massa vai ficar um pouco mais cremosa e a outra ela vai ficar um pouco mais líquida, mas os dois é igual. Aí agora eu vou misturar os ingredientes aqui, essa farinha, eu vou peneirando ela e adicionando aí no nosso creme. Já que aqui é uma massa bem estruturada, não precisa esse negócio de bater levemente igual o pão de ló, não tem esse problema não. Você pode pegar realmente, tacar bastante farinha, pode mexer mais forte, que não vai ter esse problema de perder o volume da massa, ok? Então coloquei aqui um pouco, vamos dizer, metade da farinha e vou colocar metade do leite aqui. Vou pegar um fouet, mas vocês podem utilizar o próprio batedor da batedeira. Inclusive eu sei que às vezes vocês podem me perguntar: Lucas, fiz essa massa, só que eu não tenho a batedeira planetária. Dá para fazer naquela batedeira de mão? Aquela simplesinha de 2 ganchinhos? Dá sim, fica muito bom também. Inclusive, a minha mãe, que tem mais costume de fazer essa massa, ela faz essa massa na batedeira de mão, não é nem na planetária. Para provar para vocês que dá para trabalhar com a batedeira de mão aí também, sem problema nenhum, que dá certo. E agora vamos falar a respeito de forma enquanto eu vou peneirando, colocando os ingredientes aqui. A forma que eu vou fazer 4 discos de bolo de 15 centímetros de diâmetro. Mas se você quiser, você pode colocar, por exemplo, num aro 17 ou 18, que aí ele vai render 3 discos de massa. E vai dar um bolo de 10 de altura. Que aqui eu estou fazendo um de 15, porque eu quero realmente um bolo um pouco mais alto, tipo com uns 13, 14 de altura. Olha, gente, acabou que tem umas pelotinhas do chocolate em pó, então a gente vem passando a mão, ó,
para diluir, para ficar uma massa bem pretinha, senão o chocolate nem vai para a massa mesmo. Então coloquei o restante da farinha, viro o restante do leite, ó, todinho, não precisa esse negócio de colocar aos pouquinhos, e só termina de misturar. Misturou, a massa já vai estar pronta, já pode botar no forno para assar, ok? E agora eu vou dar umas dicas para vocês a respeito de colocar em forno e tudo mais. Venho dando uma raspada aqui na lateral, né? Olha, gente, a textura dessa massa, ela é uma massa bem cremosa mesmo. E às vezes, se você está acostumado a fazer pão de ló, pode achar que essa massa está meio pesada. Mas é assim mesmo, porque a massa amanteigada ela é mais densa que o pão de ló, mas é muito saborosa. Então é essa massa aqui. E agora eu vou colocar em 4 forminhas para mim ter 4 discos de massa. Lucas, você vai fazer na forma, uma forma de 10 de altura e cortar em 4, ou você vai fazer 4 forminhas? Vou fazer 4 porque o pessoal sempre me pergunta se dá certo em fazer as camadas separadas. Então vou fazer para mostrar para vocês, mas se você não tiver 4 formas igual eu estou fazendo aqui, ó, 4 do mesmo tamanho, você pode simplesmente fazer em uma forma só que mais alta, né, porque ela cresce bastante, e depois vir cortando a massa. Então vou colocar as massas, mostro para vocês e mostro depois de assada. Aqui, ó, gente, deu exatamente 4 forminhas com 200 gramas de massa, então deu exatamente 800 gramas de massa. Lembrando que deu essa quantidade porque foi o chocolate em pó, então se você fizer a massa branca, vai ficar um pouco mais levinho. Então vou colocar agora no forno e depois mostro para vocês. Então, pessoal, eu mostrei para vocês batendo a massa, mostrei colocando na forma e como eu falei para vocês, eu coloquei em forminhas separadas para já dar as camadas separadinhas. Como eu falei, eu estou fazendo 4 camadas de bolo, mas vocês podem fazer também essa mesma massa e colocar em uma forma de 20 centímetros de diâmetro, que vai dar um bolo de uns 8 de altura, ou vocês podem colocar em um aro 17, um aro 18, que vai dar 10 de altura, ok? E lembrando também que eu falei para vocês que eu estou utilizando o aro 15 e 4 massas, então eu já medi e já deu 13 de altura. Então já que ainda tem um recheio, chantilly, esse bolo vai chegar em torno de uns 16, 17 de altura, ok? E vocês podem reparar que é uma massa bem fofinha mesmo, bem estabilizada. E o legal da gente fazer as massas separadinhas é que você nem precisa cortar. Então eu vou rechear e tudo mais, e se você quiser a continuação que eu mostre para vocês decorando o bolo e tudo mais, comenta aí, hashtag quero a continuação que eu trago para vocês. Então o vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau, tchau!